Eleito com 148.501 votos, o vereador do PRB, Daniel Antônio Guerra, de 44 anos, candidato da coligação Caxias Força e Coragem, foi eleito como novo prefeito de Caxias do Sul a partir de 1º de janeiro de 2017. Guerra derrotou o segundo colocado com uma vantagem de 60.506 votos. Este número, aliado a brancos e nulos, representa 62,79% dos votos válidos em nosso município. O candidato vitorioso à Prefeitura de Caxias do Sul, Daniel Antônio Guerra, é o nosso entrevistado do programa Parlatório aqui da TV Câmara, que está começando agora. Prefeito eleito de Caxias do Sul, Daniel Antônio Guerra. Parabéns pela vitória. Muito obrigado, Luiz Cláudio. Uma satisfação estarmos aqui na Casa do Povo, com este especial com a comunidade de Caxias do Sul através da TV Câmara. Começo perguntando para o senhor, no início da campanha, muitos analistas consideravam o senhor, consideravam o senhor um azarão entre os concorrentes. E aí, como é que o senhor avalia essa análise e a que se deve a sua vitória? Na verdade, a vitória não é de Daniel Guerra. A vitória é da população de Caxias do Sul, que compreendeu este grande projeto de cidade que não é dos políticos e nem dos partidos políticos. E esta mensagem, este projeto de cidade que foi construído, Luiz Cláudio, há mais de um ano com a própria comunidade, mais do que com as comunidades, também com pessoas especialistas em cada uma das áreas que culminaram num projeto de cidade consistente, com propostas claras de qual é e quais serão as prioridades de um governo do qual Daniel Guerra representa, que são as áreas da saúde, segurança, educação e emprego. É isto que a população está clamando por atenção, por soluções. E em nosso projeto de cidade, nós fomos claros no momento que pudemos estar no dia a dia, na casa das pessoas, estar no carro das pessoas, no local de trabalho dos caxienses, mostrando como implantaríamos, se eleitos fôssemos, este projeto de cidade. E por esta razão, a população de Caxias do Sul compreendeu que ele é de fato um projeto que vai trazer melhorias efetivas nestas áreas prioritárias e não só nelas, tantas outras ações que somadas farão com que nossa cidade possa mostrar para o Brasil que quando a população reconhece o seu poder não só para escolher, não só para eleger, mas o seu poder para fiscalizar e poder se manifestar, a gente tem a convicção de que esta grande onda 10 da mudança para inovar, para fazer com gestão e responsabilidade, fez com que os caxienses se identificassem. E por isso, deixar aqui, neste momento, neste especial da TV Câmara, o meu muito obrigado, Caxias do Sul. Muito obrigado a cada criança, a cada idoso, a cada pessoa com deficiência, a cada uma das senhoras e dos senhores que carregaram de forma espontânea, verdadeira, desinteressadamente, mas com o maior de todas as garras, de levar a proposta desse projeto de cidade que culminou na noite de ontem no resultado estrondoso que foi, na verdade, a conquista da população de Caxias do Sul, Luiz Cláudio. Apesar dessas análises nada otimistas para o senhor, para o seu grupo, o senhor sempre demonstrou confiança, o senhor sempre foi muito confiante, nunca se abateu. Porque, de fato, nós somos gestores e administradores. Quando nós vimos que a população queria e esperava mais de Daniel Guerra, mais de apenas, não só mais como vereador, mas que a população começou nas ruas a dizer que deveríamos dar um passo novo, um passo além. E a partir deste momento, nós então fomos construir o projeto de cidade com a cidade de Caxias do Sul. E aí nós ficamos convencidos o quanto faria bem para Caxias do Sul
se esse projeto fosse aprovado nas urnas. E a partir deste momento, traçamos um plano de ação de levar para o maior número de caxienses o que era o projeto de cidade do qual Daniel Guerra representava. Daniel Guerra era a ponta visível, mas a construção, o mérito é de todas as pessoas que se somaram a esse projeto. E, de fato, aí a gente percebe uma evolução constante, dia após dia. E o ponto mais culminante, ele ocorreu quando no início do segundo turno, o tempo de televisão passou a ser de 10 minutos para cada um dos candidatos. No primeiro turno, Luiz Cláudio, nós tínhamos pouco mais de 1 minuto e alguns segundos. O outro candidato, com os mais de 21 partidos, tinha mais de 5 minutos, quase 6 minutos. No segundo turno, 10 minutos para cada um. Nós utilizamos esse tempo tão especial de poder estar na vida das pessoas para apresentar este projeto. E por esta razão, a gente nesta tarde reconhece o mérito da população, como dizia anteriormente, e que agora, com a união da população, com a força e a responsabilidade da Câmara Legislativa e com a força e a garra que temos do nosso aguerrido Poder Judiciário, nós unidos vamos conseguir avançar e dar respostas efetivas àquilo que a população ouviu no período eleitoral. Eu disse antes, prefeito eleito, que o senhor estava sempre muito confiante, muito seguro, mas estava tão seguro assim, porque o senhor estava, deixa eu mostrar aqui, ó, vou dar um take, o senhor estava nessa igreja aqui, quando saiu o resultado, já se confirmando a sua vitória. Como é que foi esse sentimento lá na igreja? O resultado veio como? Como é que foi esse momento? Olha, eu quero primeiramente agradecer a vocês da TV Câmara e nos presentear com esta imagem tão linda da Igreja de São Pelegrino, que para a cidade de Caxias do Sul e para os caxienses é um patrimônio não só de Caxias, um patrimônio do estado do Rio Grande do Sul, por tudo que representa, não só das obras de Aldo Locatelli, mas da história de, a partir da Igreja de São Pelegrino, o bairro de São Pelegrino ter se desenvolvido em nossa cidade. Mas para Daniel Guerra, a Igreja de São Pelegrino representa a minha vida e minha vivência. É aí que eu fui batizado, aí que eu fui crismado, fiz minha primeira comunhão, é aí que eu fui líder do grupo de jovens, catequista, ali que eu tenho a minha história e aí que eu tenho os laços com a minha família, de nossa família com a comunidade e, de fato, é um local que domine todo final de semana. No sábado ou domingo a gente sempre tira um momento para agradecer a Deus na semana que tivemos e confiar a Deus que nos abençoe para a semana seguinte. E isso é um local que, aonde quer que eu esteja, eu sempre reservarei o tempo para me alimentar também do que hoje é algo indispensável, como sempre foi na minha vida, de alimentar a espiritualidade. Eu penso, Luiz Cláudio, que muito do nosso Brasil viver as mazelas da corrupção, da falta de sentido, dos problemas da insegurança, da delinquência, se deve pela ausência de espiritualidade, respeitando todas as denominações religiosas, todas, porque todas têm um trabalho muito importante para saber que esta vida ela tem que ter um sentido muito maior do que apenas o temporal. E eu sou muito grato à comunidade de São Pelegrino por tudo que eles representam na nossa vida e num momento tão especial para a nossa trajetória, para a vida da cidade de Caxias do Sul. Era o local do qual nós, como fizemos no primeiro turno e como costumeiramente fazemos, ora na Igreja de São Pelegrino, ora no Pio X, ora na Catedral, ora lá em Caravaggio, nós temos sempre essa vivência de saber agradecer a Deus por tudo que nos proporciona, mas acima de tudo neste momento, na data de ontem, era para agradecer não só o dom da vida, mas que
Daniel Guerra passou a ter uma família muito numerosa. Hoje a família de Daniel Guerra não se limita mais aos laços de sangue e também não se limita aos 148.501 eleitores, mas a toda Caxias do Sul. E ali eu pedia a Deus que abençoasse nossa cidade e que nos dê o discernimento para todos os desafios que teremos pela frente. O senhor, há pouco, o senhor disse 21 partidos e o senhor sempre criticou bastante essa junção desse grupo de partidos, esse número excessivo, na sua opinião, o senhor sempre criticou. Eu lhe pergunto, e o senhor sempre falou isso, chamou isso de velha política. Eu lhe pergunto, prefeito eleito, qual a diferença de 21 partidos se juntarem para tentar um cargo no Executivo e o seu grupo de 3 partidos também que se juntou para tentar um cargo no Executivo? Qual a diferença disso? A diferença está na sua própria pergunta. Porque os 3 partidos, nenhum deles pediu nenhum cargo. Porque qualquer um dos partidos que pedisse cargo não estaria coligados com o projeto de cidade de Daniel Guerra. Mas junção de partidos é velha política, como o senhor sempre falou. Sim, a junção dos partidos que busca se locupletar entre si para olhar a si, para fazer com que sejam apenas o foco, o crescimento do partido no uso da máquina pública, no uso do coletivo. Eu tenho muita honra aqui a me dirigir ao PRB, ao PR e ao PEN, esses 3 partidos que tu te referes, Luiz Cláudio, a todos os filiados, porque em nenhum momento, com nenhum dos filiados desses 3 partidos, houve qualquer colocação de qualquer clipes que fosse, que seria ofertado ou futuramente apresentado. Foram pessoas que viram este projeto de cidade como construção de uma nova política. Entenderam que o projeto de cidade se faz com as pessoas. E essas pessoas desses partidos quiseram estar juntos na construção desse projeto de cidade. E foram os primeiros, junto conosco, a liderar o início desta jornada. Mas hoje, o maior de todos os partidos, quem possui a maior de todas as coligações é o projeto de cidade do qual Daniel Guerra representa, Luiz Cláudio. Porque somado a estas pessoas que lhe referendei, mais de 90% da população caxiense não possui filiação partidária alguma. Se você juntar todos os partidos de Caxias do Sul, todos, não dá 10%. Não dá 10% dos cidadãos de Caxias do Sul. E aí eu lhe pergunto, de quem afinal é o poder? O poder é do povo. E Caxias despertou e deu recado nas urnas que não se intimida mais com os coronéis da política, seja qual for o cargo que ocupam. E isso ficou claro com a conquista nas urnas deste projeto de cidade, onde a coligação com a população e não com os partidos e não com os políticos venceu. E agora o pleito precisa fazer um passo além, o passo de que a disputa acabou no domingo às 17 horas. Agora é hora de nos darmos as mãos, Luiz Cláudio, com todos os caxienses, independentemente de serem filiados ou não, independentemente da escolha ideológica, religiosa ou sexual, ou qualquer que seja a escolha, todos são importantes. A Caxias do Sul cresceu e avançou por causa da pluralidade, da diversidade, mas é preciso ter um foco. Qual é o foco? O foco tem que ser o interesse das pessoas de Caxias do Sul. É nisto que me refiro, na diferença entre as práticas da velha política, que é aquele espaço que se locupleta entre si para se beneficiar entre os seus, e o espaço da construção da nova política, que as pessoas estão preocupadas com a cidade de Caxias do Sul, com as pessoas de Caxias do Sul, independentemente das suas ideologias e das suas escolhas.
O senhor já conversou com o prefeito Alceu Barbosa para negociar a transição? Olha, como vai ser feito? Se já falou com ele? Existe uma liturgia da transição, nós respeitaremos a liturgia e nós, neste momento, entendemos que temos que respeitar o momento em que o atual prefeito vive em não ter conseguido vencer o projeto do qual estavam apresentando. Eu ontem mesmo dizia que acabou a disputa eleitoral. Agora nós temos que nos unir com todos para fazermos Caxias avançar. E por isso, neste momento, entendo que aflora ainda muito o lado emocional e a gente pensa que neste momento é preciso dar o tempo necessário para que o atual prefeito, para que o candidato Edson e também todos os que estavam com ele coligados possam administrar este momento que é de perda, sim, porque eles acreditavam naquele projeto, eles trabalharam por aquele projeto e eles devem ser respeitados e devem ser compreendidos, porque eles, ao não lograrem o êxito, sentem-se, neste momento, entristecidos. E por essa razão deve-se compreender este momento. Mas tão logo for clareado este momento mais emocional, nós nos colocaremos em contato com o prefeito Alceu para fazermos o início da transição serena, responsável, quero crer que será, porque eu acredito que, como agora, todos precisamos nos unir para Caxias do Sul, porque temos quase 20 mil pessoas que estão desempregadas. Temos jovens que ainda não tiveram a oportunidade do primeiro emprego. Temos problemas graves na área da saúde. Temos problemas graves na área da educação e da segurança. E por isso, eu não vou esperar o dia 1º de janeiro para implantar as medidas que foi vitoriosa nas urnas. Eu vou procurar, no primeiro contato com o prefeito Alceu, pedir ao prefeito Alceu que ele acolha as ideias do projeto de cidade, que enquanto prefeito de Caxias, que ele já extinga, elimine 145 cargos de confiança. Sobre isso, eu quero pegar o seu gancho, desculpa lhe interromper, prefeito eleito. O senhor já está recebendo críticas na web sobre essa questão. O senhor apresenta um projeto de extinção de CCs e pede para que o atual prefeito extingua esses cargos. Como é que funciona isso? O senhor já está recebendo críticas por isso? Bom, eu acredito que a crítica é sempre propositiva. E eu respeito as manifestações democráticas, mesmo que elas não estão em sintonia com o que nós acreditamos. Mas nós defendemos que essa medida que irei pedir ao senhor prefeito, para que ele extinga os 145 cargos de confiança, que ele extinga agora no seu governo, nos últimos dias do seu governo, que ele extinga todos os penduricalhos dos CCs, porque nós estaremos economizando milhões para os cofres públicos, milhões que nós iremos e precisaremos usar para a saúde, que nós precisaremos usar para as áreas essenciais, porque se ele não fizer, eu no primeiro dia após a posse, eu farei 140 cargos, o senhor vai extinguir. 145 cargos vão ser extinguidos do que hoje. Se o prefeito não fizer isso agora. Se não fizer, nós vamos fazer tão logo recebermos a posse como prefeito municipal, ou seja, 50% dos cargos de confiança que hoje legalmente são possíveis serem nomeados, nós extinguiremos no primeiro ato. O que Daniel Guerra pede ao prefeito atual é que ele, ao extinguir, demonstrará um gesto de grandeza para Caxias do Sul, de maturidade, de responsabilidade, de zelo para um momento tão pesado de crise e de dificuldades. Lógico que não vai resolver todos os problemas de Caxias com esses 2 cortes administrativos, mas vai ajudar, vai fazer a diferença para aquela senhora, aquele senhor que estão esperando, por exemplo, uma medicação que hoje não temos no SES porque não está disponível,
vai fazer a diferença para aquela pessoa que está na UBS, que poderá ter um horário estendido para ser atendida. Nós não pararemos por aí, Luiz Cláudio. Pedirei ao prefeito Alceu também que ele já libere a segunda pista hoje, a chamada pista azul dos ônibus da Visate, para uso liberado para todos os carros e veículos 24 horas por dia. Que ele já faça a liberação também das conversões, que ele também já corte os aluguéis desnecessários que temos atualmente na administração, porque esse dinheiro não é do prefeito Alceu, esse dinheiro não passará a ser do prefeito Daniel Guerra, esse dinheiro é do povo de Caxias, que precisa ver esse dinheiro ser melhor investido e aplicado, além de outras medidas, Luiz Cláudio. Por exemplo, a verba de publicidade. Vou pedir ao prefeito Alceu que pare de gastar com verbas de publicidade dentro da própria cidade, que economize esse recurso para a questão da saúde, segurança e educação ou a geração de empregos. Esses 2 meses que restam ao prefeito são importantíssimos, pois esses recursos são necessários para as áreas essenciais. Estamos falando de Caxias do Sul, não estamos falando da casa ou da economia domiciliar. Estamos falando da economia de um município pujante, grande pela força das pessoas e da população, mas de um município com muitas carências e com desafios de cidade grande. E para isso precisa gestão. E eu quero levar humildemente ao prefeito atual que ele acolha sugestões, não para por aí. Vou pedir ao prefeito Alceu e quero me colocar à disposição dele para ajudá-lo a viabilizar a abertura da UPA Zona Norte. Isso fará toda a diferença, não só para as 40 mil pessoas da nossa Zona Norte, que poderão se beneficiar diretamente, Luiz Cláudio, mas vai ajudar a desafogar o postão 24 horas. Desafogando o postão 24 horas, a gente passa a dar também solução mais imediata para a questão da saúde em Caxias do Sul, além de outras medidas que já estão anotadas para partilharmos com o senhor prefeito Alceu na transição. Qual será o seu primeiro ato, a sua primeira medida como prefeito lá em janeiro, 1º de janeiro? Bom, primeira medida é, se o prefeito Alceu não acolher a sugestão, nós vamos eliminar os 141 cargos de confiança. E também vamos eliminar os penduricalhos de todos os CCs. Esses 141 cargos o senhor não vai substituir? Não, nós vamos extinguir. Não existe a possibilidade de o senhor substituir? Não existe. 141, o senhor está se comprometendo a eliminar 141 cargos? Hoje, a administração direta tem em torno de 290 cargos. Se nós dissemos para a população que, no mínimo, cortaríamos 50% deste contingente de 290 são cortando. 145. É a sua primeira medida. Eliminando, extinguindo. Por que eu vou extinguir? Porque poderá, daqui a 4 anos, vir algum prefeito que possa ser irresponsável e acabar utilizando de nomear. Por que de ser por decreto o projeto de lei à Câmara? Para garantir que esses cargos não sejam, hipótese alguma, preenchidos. Extinguindo também todos os penduricalhos, com a gestão de Daniel Guerra prefeito, nós vamos economizar, Luiz Cláudio, perto de 20 milhões por ano. Tente imaginar isso vezes 4 anos. Estamos falando de 80 milhões de reais. Agora, a senhora e o senhor que estão em casa, multipliquem isso por mais 2 gestões, que foi o caso de quem esteve 12 anos no poder, e lhes pergunto, é mais de 150 milhões que poderia talvez não resolver tudo da saúde, da segurança, do emprego e da educação, mas certamente faria um bem excepcional e que esse dinheiro todo está onde? Na mão de alguns poucos e que alguns, inclusive, sem qualquer qualificação. Aliás, outra medida é que os secretários da gestão de Guerra prefeito serão somente quadros técnicos, qualificados, especialistas nas suas áreas. E mais do que isso, Luiz Cláudio, Caxias do Sul, eu tenho dito e vou repetir isso pelos 4 anos, possui no seu corpo de servidores concursados um quadro de excelência de profissionais.
Pessoas... Vai privilegiar esses profissionais? Não é palavra privilegiar, é valorizar, dar o reconhecimento de muitos que estão, muitos deles com mestrado e doutorado nas suas áreas e que estão hoje completamente esquecidos. Eles poderão sim ocupar funções de chefia, de liderança, de direção, porque o quadro de secretários do prefeito Daniel Guerra será de somente técnicos especialistas em cada área. Pegando o gancho, prefeito eleito, a ideia que o senhor divulgou na imprensa de recebimento de currículos para preencher cargos em comissão, aqueles outros 50%, está valendo isso? Olha, está valendo isso? Nós temos passado para as entidades, para a sociedade civil da nossa Caxias do Sul, que de fato as pessoas têm a liberdade de, entendendo este projeto de cidade, entendendo os critérios de alta capacidade qualificada, técnica, profissional, mais do que isso, capacidade também de se interrelacionar com as pessoas, capacidade de liderança, de gestão, estas pessoas, independentemente das suas ideologias, opções religiosas ou sexuais ou qualquer que seja, estão, sim, aberta a oportunidade para fazer o encaminhamento e que passará por uma seleção extremamente rigorosa, como é no dia a dia de qualquer empresa que trata o setor com o zelo e a responsabilidade que precisa. Caxias do Sul passa a ter em janeiro um prefeito administrador e gestor. E como tal, como nós queremos construir esse projeto com as pessoas que têm a qualificação e que tenham o desejo de vir para a vida pública, de ingressar na vida pública e que tenham o desejo de trabalhar muito, porque nós trabalharemos muito junto com a população, essas pessoas poderão estar eventualmente sendo selecionadas e escolhidas. Desde já também dizer o quanto é importante essa união de todos os caxienses em torno desse projeto de cidade. O senhor já tem algum tipo de informação de como herdará os cofres da prefeitura em termos de números? Olha, este é o primeiro da pauta da reunião com o prefeito atual. Embora nós tenhamos hoje acesso ao portal da transparência, que da prefeitura, lamentavelmente, nas últimas semanas, tem sofrido algumas panes de não estar no ar por vezes, e mesmo desta forma, o portal de transparência, ele só coloca de forma superficial, algo que mudaremos completamente. No portal de transparência com Guerra Prefeito, estará lá cada empenho, cada documento assinado pelo secretário, cada documento assinado pelo prefeito, onde as pessoas poderão olhar pelas redes sociais em qualquer lugar do mundo qual é o motivo daquele investimento. Porque cada empenho vai ter, além da assinatura do secretário, do responsável técnico, também do prefeito, a descrição daquele custo e de que para o que se destina. Hoje não temos isso no portal da transparência. Hoje temos apenas uma leitura muito rápida do que consta na lei orçamentária, de forma muito en passant, de forma muito ampliada, sem estar pormenorizado os percentuais a cada um dos pontos. Nós daremos e faremos o portal da transparência da Prefeitura de Caxias do Sul ser um grande canal de comunicação com as pessoas, porque estamos lidando com o dinheiro do contribuinte. Hoje, nós, tão logo assumirmos, e antes mesmo na transição, Luiz Cláudio, nós pediremos ao prefeito a abertura e o acesso irrestrito a todos os números das secretarias, mas tão logo eleito formos, nós também iremos fazer a auditoria em várias das secretarias para que de fato possamos saber qual é a realidade dos cofres do município de Caxias do Sul. Já que o senhor falou em secretário, assinatura de empenho, eu lhe pergunto, o senhor já tem em mente como vai ser a formação do seu secretariado? Já tem alguma novidade para anunciar? Olha, os nomes
de quem vier a ser selecionado nesta caminhada, nós iremos partilhar com a população de Caxias do Sul na data da posse, ou quanto muito às vésperas, mas muito provavelmente no momento da posse que teremos em 1º de janeiro. Mas o senhor já tem em mente com quem vai trabalhar? Olha, pode não divulgar agora, mas já tem em mente um esqueleto. Na verdade, se acabamos de falar na data de ontem que a população pode sugerir, apresentar nomes, neste momento está todo o caminho em aberto. Todo o caminho aberto, inclusive nós iremos levar aos nossos servidores concursados e pedir a eles que em cada uma das secretarias, em cada um dos órgãos, os servidores se reúnam e apresentem sugestões do porquê ser o servidor A, B ou C para ter chefia, ou ser diretor, ou até mesmo, na opinião dos servidores, ocupar algum cargo de secretário. Nós estamos fazendo na prática a nova forma de fazer política. E esta é a forma que nós temos. Também existe, sim, Luiz Cláudio, que, por exemplo, nós temos algumas pessoas que pensamos que podem e estão sendo sondadas, que representam e representariam não só para Caxias do Sul, mas para o povo rio-grandense, um ganho excepcional. Por exemplo, na semana passada estivemos em Porto Alegre, numa reunião almoço, com um ex-desembargador federal, que é uma sumidade nacionalmente reconhecida quanto ao seu trabalho quanto desembargador federal, que recentemente se aposentou e é um dos maiores especialistas em processo licitatório, em precatórios e licitações. Quem é esse desembargador? Dr. Ghisani. Ghisani. Isso. E ele, em Porto Alegre, nos acolheu com muito carinho e tem muito apreço por Caxias do Sul, tem muito amor por esta terra. E ele, ao término desta nossa reunião, ele, quando expus quais eram as razões da importância dele ser uma das pessoas que poderia estar concorrendo à vaga de procurador-geral do município, ele ficou com um olhar positivo, um brilho no olho, e com um posicionamento de que irá avaliar a sondagem. Nós, essa semana, provavelmente estejamos novamente com ele e com outras pessoas do meio que poderão ser possíveis procuradores gerais do município com isso, e junto com as sugestões que virão dos nossos servidores e que virão da própria comunidade de Caxias do Sul, avaliarmos qual terá o melhor perfil para ocupar estas importantíssimas funções para implantar o projeto de cidade. O senhor diria que está antecipando o nome aqui para nós? Não, ainda não é muito cedo. Ele é uma das pessoas sondadas, né, e não há, como ele mesmo autorizou que poderíamos divulgar, nós o estamos fazendo com muita tranquilidade. Aproveitando o gancho, prefeito eleito, o senhor sempre teve um discurso contrário, né, a conchavos, concluios, arranjos, etc., para acomodar os amigos do rei. Palavras suas. Perfeitamente. Correto? Diante disso, eu lhe pergunto, o senhor vai convidar o seu parceiro de bancada, que não foi reeleito, Renato Nunes, para algum cargo no seu governo? Olha, o meu colega, amigo, vereador Renato Nunes, o qual eu quero aproveitar, estando na Casa do Povo, levar o meu abraço. Ele, quando apresentamos o projeto de cidade há mais de um ano, ele se encantou com este projeto de cidade e, junto com o presidente do PEN, também o seu João, qual quero levar o nosso abraço, foram as pessoas mais entusiasmadas em dizer: aqui de Caxias do Sul, estamos escrevendo uma nova página na história da política brasileira. E eles são os primeiros a confirmar e saber que não havia e não há nenhuma perspectiva de qualquer cargo, de qualquer função, porque os cargos serão preenchidos, como disse anteriormente, pelos requisitos da questão da qualificação e de tudo mais que já falei. Ele ontem
para a imprensa, comentou que estaria e se colocaria à disposição para o próximo governo. E certamente, assim como tantas pessoas da nossa cidade de Caxias do Sul, vai encaminhar o seu currículo para apresentar, para que possa vir a contribuir ainda mais para a população, onde já deixa, ao término deste ano, o vereador Renato Nunes, um vereador aguerrido, que deixa uma marca muito positiva de um trabalho que honrou não só os seus eleitores, mas a cidade de Caxias do Sul. Então, certamente, ele se colocou à disposição, ele certamente encaminhará o currículo para análise de uma possível avaliação e as qualificações é que dirão se estará ou não apto para estar na administração de 2017. Se ele ocupar um cargo, o senhor não diria que isso é um arranjo político? Se ele for escolhido para qualquer função, as credenciais profissionais, as habilidades profissionais é que levaram ou levariam ele a ocupar qualquer função. Tão somente isso, porque isso é a cara da nova política. A prefeitura não vai mais ser um clube de amigos. Não vai ser uma extensão... Mas isso não seria um clube de amigos, o prefeito eleito? O senhor convidar um colega de bancada? Não seria, na sua opinião? Primeiramente, que o convite não houve. Se convidasse, foi a pergunta no início. A colocação é que ele se colocando à disposição, como todo e qualquer servidor concursado pode fazer, como todo e qualquer cidadão de Caxias pode fazer, que nós abrimos esta possibilidade de que a sociedade civil, as entidades apresentem-se para a nova administração, ele tem todo o direito, enquanto cidadão, de se apresentar, assim como todos os outros que assim entenderem, porque isso é o que distingue. Uma coisa é a pessoa se colocar à disposição, outra bem diferente é quando há o convite, o chamamento, como se fosse uma moeda de troca, um compadrio, que é a marca da velha política. Nós não temos compromisso com nenhuma pessoa, exceto com toda a população de Caxias do Sul. Não temos o compromisso nem com um clipes. E vencemos com essa honradez. E é o que nos dá a credibilidade, a garra, a força para implantarmos este projeto de cidade. Para não maltratar o senhor, que está com a voz prejudicada, duas perguntas finais para o prefeito eleito, Daniel Guerra. O senhor tem uma oposição forte aqui na Câmara, ou terá uma oposição forte aqui na Câmara de Vereadores. Quase 2 dezenas de vereadores na oposição. Como digamos assim, que ser uma relação pugnaz. Como o senhor acha, como deverá ser esse diálogo com essa quase 2 dezenas de vereadores na oposição? Como é que o senhor vai tratar esse diálogo, já que hoje o senhor já enfrenta isso aqui dentro do parlamento? Primeiramente, que as urnas em 2 de outubro deste ano já renovaram mais de 40% da Câmara de Vereadores. É uma nova Câmara a partir de 1º de janeiro de 2017. São novos vereadores. E eu quero crer que com os resultados das urnas do dia 30 de outubro, o recado ainda foi maior. Não existe vereador, Luiz Cláudio, de partido político. Não existe vereador de coligação. Não existe vereador de candidato ou de político. Este é um grande equívoco que é a prática da velha política. A velha política já foi rechaçada de Caxias do Sul. As urnas disseram, chega para a velha política. Eu acredito profundamente nesta nova Câmara de janeiro de 2017, com a maioria dos vereadores, preocupados e compromissados e comprometidos somente com a população. Eu não acredito que teremos uma Câmara que venha a obstaculizar os bons projetos para Caxias do Sul. Eu tenho a convicção de que quando o Guerra Prefeito trouxer à Câmara um projeto, por exemplo, extinguindo 145 cargos de confiança, eu tenho a plena convicção de que a maioria dos vereadores vai aprovar este projeto para o bem da cidade. Eu tenho a convicção também
que quando encaminharmos o projeto de extinção de todos os penduricalhos dos CCs, a Câmara, na sua maioria, vai aprovar o projeto. E assim sucessivamente, todos os projetos que encaminharmos à Câmara de Caxias, em respeito à Casa do Povo, serão bem elaborados, serão altamente fundamentados, altamente consolidados com porquê, qual é o alcance do projeto, o quanto a população vai se beneficiar e o quanto é necessário para o bem da cidade aquele projeto. E isso fará com que os vereadores tenham a segurança legislativa para poder averiguar se de fato aquele projeto vai fazer o benefício que se pretende com a iniciativa do Executivo. Nós teremos e faremos o reconhecimento da importância da Câmara de Caxias, porque é aqui que o povo está representado e deve ser também respeitado. Por isso, eu não acredito em unanimidade, porque a unanimidade não é saudável em nenhum regime democrático. É bom ter o contraditório, é bom ter algum posicionamento diferente, mas a maioria vai sim aprovar os bons projetos para Caxias do Sul, porque o vereador não é dos partidos, não é de coligação e não é dos políticos, é da cidade. E é isso que nós teremos em Caxias do Sul, sob pena de que, se numa eventual irresponsabilidade de algum vereador, certamente a mesma população que varreu um presidente de uma Câmara dos Deputados corrupto, que varreu uma presidente da República, que varreu e varrerá com tanta mais tranquilidade um vereador ou qualquer membro do Poder Executivo, porque o povo não tem mais paciência de ficarem brincando com coisa séria. Prefeito eleito, está chegando ao final o nosso programa. Eu tenho muitas perguntas para fazer para o senhor. A população quer ouvir o senhor, os seus, enfim, mas como eu disse antes, não vou maltratar. O senhor já está com a voz à disposição. Já está com a voz bem prejudicada. À disposição. Bem prejudicada. Satisfação estar aqui. Obrigado. Mas bem rapidinho, questões que eu não posso deixar de abordar. Questão sobre a Universidade Federal em Caxias do Sul. Esse debate, ele já vem vindo há algum tempo. Perfeito. E as lideranças políticas da região ainda não conseguiram entrar num consenso, até, apesar de que existem prefeitos que já se manifestaram doando espaços para essa Universidade Federal. A Caxias do Sul, o prefeito Alceu Barbosa já se prontificou, ainda não chegaram um denominador comum. Como é que o senhor pretende lidar com essa questão, já que as lideranças políticas não estão conseguindo se entender há algum tempo nesse debate? Olha, hoje mesmo pela manhã, conversava com o prefeito reeleito de Farroupilha e comentávamos o quanto nós precisaremos agir em conjunto. Caxias do Sul, ela é um polo. Ela é e será gerida por um prefeito que olhará a região e o polo nosso, uma união entre os prefeitos. Esta questão da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, de uma unidade, de uma extensão aqui na Serra Gaúcha, aqui em Caxias do Sul, aqui nesta cidade, não porque somos melhores do que qualquer município vizinho qual tem as suas grandezas, mas porque geograficamente somos o polo, e por sermos o polo, eu, enquanto prefeito, irei tantas quantas vezes forem necessárias, junto com a força da Câmara de Vereadores, junto com a força da Assembleia Legislativa, que ontem mesmo conversava com alguns deputados sobre isso, e junto também com a Câmara Federal, para dizer que Caxias do Sul merece, a Serra Gaúcha merece uma extensão da Universidade Federal do Rio Grande do Sul nesta cidade. Não dá mais, porque temos inúmeros jovens que não estão num nível superior ou não estão cursando a faculdade porque não conseguem pagar a mensalidade. Nós precisamos entender que geração de emprego e geração de desenvolvimento numa cidade passa pela qualificação das pessoas. Se o jovem não está qualificado, ele terá dificuldade de conseguir um espaço no mercado de trabalho. Por isso que defendo tanto, trabalhamos tanto já enquanto vereador na Comissão Pró-Universidade Pública Federal do Rio Grande do Sul. Nós, enquanto prefeito, estaremos ainda mais empenhados, junto com as entidades, num trabalho coletivo
para irmos ao Ministério da Educação, irmos tantas quantas vezes forem necessárias para dizer quando haverá a Universidade Federal do Rio Grande do Sul da Serra Gaúcha em Caxias, como, o que precisa, o que falta. E nós, com essas perguntas, iremos aonde tem que ir para juntos trazermos respostas, porque isso faria uma grande diferença para Caxias do Sul e de forma muito especial para as famílias caxienses. Agora sim, para finalizar, o senhor já disse, já antecipou aqui no início do programa que vai tentar conversar com o prefeito Alceu Barbosa sobre a questão de antecipar a abertura da UPA Zona Norte. O senhor já disse isso no início do programa. Mas caso isso não aconteça, não seja possível, eu quero que o senhor deixe uma data, um período. Eu assumo, eu vou assumir, até porque o senhor disse isso em campanha, logo que eu assumir, eu vou, em seguida, eu vou viabilizar a abertura da UPA Zona Norte. Perfeito. Uma data para o nosso telespectador, para a nossa população, que o senhor pretende, se caso não consiga a negociação com o prefeito Alceu, que o senhor acabou de dizer. Perfeito. Senhor, primeiro em janeiro, primeiro bimestre, primeiro trimestre, até a metade do ano. O que eu tenho dito para toda a imprensa e também no nosso período eleitoral, a gente sustenta a mesma linguagem, a mesma posição. O ano de 2017 tem que ser o ano da abertura da UPA Zona Norte. Eu, já como vereador e membro da Comissão de Saúde, por várias vezes e há meses, venho cobrando da administração a abertura de editais para diversos cargos que não temos edital concluído, sequer aberto, Luiz Cláudio. Por isso, da minha insistência desde o ano passado, em pedir inúmeras vezes à senhora secretária, ao senhor prefeito, que encaminhasse os editais de concurso público, porque hoje, Luiz Cláudio, nós temos a seguinte realidade: algumas funções que são necessárias para a abertura da UPA Zona Norte, que bastará o prefeito fazer o edital de chamamento do concurso público e isto, ok, está resolvido. Porém, temos algumas funções que sequer têm concurso público, o que nos leva a pedir e se colocar à disposição do prefeito Alceu para que possamos, mesmo que num primeiro momento, tenhamos que fazer contratos emergenciais ou contratos terceirizados, mas a UPA Zona Norte precisa ser aberta. E por isso que eu vou pedir ao prefeito Alceu e colocar-me à disposição do prefeito Alceu para ajudá-lo a viabilizar a UPA Zona Norte. Nós, quando assumirmos, temos sim por prioridade buscar a abertura, sem transgredir qualquer norma legal. Mas nós não fecharemos o ano de 2017 sem termos a abertura da UPA Zona Norte. Isso é compromisso Guerra-Prefeito. Ok. O prefeito eleito de Caxias do Sul, a partir de 1º de janeiro, vereador Daniel Guerra, candidato do PRB. Parabéns mais uma vez, prefeito eleito, pela sua conquista, pela sua vitória, e desejo sucesso ao senhor nesses 4 anos de chefe do Executivo de Caxias do Sul. Os parabéns, Luiz Cláudio, eu levo para a população de Caxias do Sul. Não é os parabéns para Daniel Guerra, não é para o candidato do PRB, é para a coligação do povo, para o povo com o povo. E o mérito é tão somente da população de Caxias do Sul, o qual eu quero profundamente dizer a cada instante, a cada momento, muito obrigado. É algo impressionante, porque a população, Luiz Cláudio, na data de ontem, escreveu nas páginas da história de Caxias do Sul um momento memorável e que agora precisa da união de todos, para juntos e junto com todos trabalharmos para Caxias do Sul. Muito obrigado pelo espaço aqui neste programa especial e uma excelente semana a todos. Muito obrigado. O senhor está indo para casa agora se tratar com a esposa, que é fonoaudióloga, Andréa? Não, ainda seguiremos nas entrevistas, o qual quero aqui agradecer a toda a imprensa pelo espaço que tem nos ofertado e oferecido para mais uma vez estar na casa das pessoas, estar no lares das pessoas, dialogando e próximo a eles para agradecer a tudo o que eles construíram.
Mas o senhor vai dar muito trabalho para a Andréia, né? Porque é fonoaudióloga. Com Olha, essa voz é assim. verdade. E ela realmente Já é tá uma pessoa preparando alguma extremamente coisa pro senhor? especialista. Lá pelas 11 horas, a gente vai receber o tratamento da fonoaudióloga. Obrigado pela presença, sucesso. Obrigado, Luiz Cláudio. Olha, um abraço. Muito obrigado. Estivemos com o prefeito eleito de Caxias do Sul, o vereador Daniel Guerra. O programa Palatório de hoje está chegando ao final. Obrigado pela sua audiência, a todos que estiveram conosco. Até o nosso próximo encontro.